E o tema que a gente pensa em conversar esse período é essa questão de comunidades, né? E aí tem várias caras esse universo de comunidades, né? Grupos de pessoas, tribos, movimento, e enfim. E é algo que a gente tem percebido muitas transformações ultimamente por conta do digital e também por conta de outros fatores, globalização e etc. E aí, poxa, eu acho que seria bacana a gente discutir assim, o que que vocês enxergam, né, de tendências para o futuro nesse universo de comunidades. Cara, Tribos é a melhor palavra. Antropologicamente falando, é a melhor palavra. Tribo, agrupamento, proteção. Porque, afinal, eu sempre digo que o período é de incerteza. Isso aumenta a incerteza, as pessoas tentam se proteger, seja ela psicológica, seja ela real. Então, grupos te dão proteção. É um primeiro elemento, para mim, o elemento central. Que tipo de proteção? Pode ser fornecimento desde assurance, de assegurar um ou outro, reforço né? Reforço de ideias, reforço de verdades. Hoje, uma coisa muito rara é ter uma verdade. A fake news está piorando muito e vai piorar muito. Então, grupos, né? Porque aí eu defino igreja, eu defino clube, eu defino escola de samba, eu defino o que você quiser, tá? Então, a tendência de aumento, eu diria que é proteção, tá? Em vários, e aí o leque é amplo, né? Que tipo de proteção? Por exemplo, estabelecimento de verdades, hum, redes de cooperação, redes de fornecimento de dicas de trabalho, dicas de emprego, ou seja, ajuda mútua, mas no modelo acreditava-se que isso ia ser um modelo mais natural de generosidade. Isso está vindo mais como um modelo contingente, ou seja, eu tenho que me adaptar. Isso aí não estava. Isso aí, a origem disso é Bin Laden. Não parece, mas tem 25 anos. Certo? Quase 25 anos aí nas costas. Você tem uma desestabilização, né? Olha o que está acontecendo aí, vizinhos de vocês aí para cima da Alemanha. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Isso aí, isso, se você voltar para 100 anos passados, você vai aparecer em 1920 e tantos. Tá? Há um paralelo. Tá? Há um paralelo. Não é insano falar que há um paralelo. Mas agora tem essa tecnologia. O que que essa tecnologia vai proporcionar nesse tipo de contexto? Eu só, a última fala. Eu converso com muitos jovens. Ah, é muito difícil alguém querer falar em 2045, 2050, porque não é bom. O futuro não é bom. Na minha geração, o futuro era bom. Se não explodisse, se não tivesse uma terceira guerra nuclear, né, assim, mas ia ser rápido, né? Você teria o quê? Família Jacksons. O futuro ia ser bom. Então a gente queria chegar no futuro. O futuro tinha data, 2000. Kubrick colocou 2001. Certo? Kubrick mudou para 2001. Pronto, o futuro chega com Strauss, né? Assim falou Zaratustra, pam, 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 né? Chega o futuro lindo, maravilhoso. Durou pouco, né? Bin Laden foi lá e estragou o jogo, estragou a brincadeira. E agora você chama de modernidade líquida, você chama do que você quiser, mas é o efeito de tecnologia, né, com velhos problemas. Então a gente pode dar uma olhadinha na história, e por isso que eu brinquei quando você falou, eu falei tribo, né? O que é tribo? Tribo é proteção, tá? É uma estrutura de proteção. uhum, legal. Legal. Só É, uma curiosidade desse, porque eu gostava sempre de falar do tribos. Eu acho uma palavra muito lindo. Tipo, onde é o meu tribe? As pessoas que pensam assim, eu estava em uma discussão, nem me lembro onde foi, que eu levei uma crítica falando, você não pode falar tribo.
não é politicamente correto, porque tribo é reservado para... Putz, é uma coisa que agora você Parte, precisa prestar. parte do horror moderno. Parte do horror moderno. É, Parte do horror moderno é não dar o nome correto às coisas, não se endereçar. Quer dizer, o politicamente correto, que nasceu há uns 30 anos, ele está é, maturando agora e produzindo efeitos nocivos, bastante nocivos. Cancelamento, que agora tem os meios, né? Cancelamento, ataque, variações de bolsa, etc. hum, Gente sendo presa em 5 minutos. Não é bom. não, Não é bom. é muito. Para mim, a língua é uma coisa, o que significa essa palavra? Para mim, se um significa boa, por que não usar? Para mim, seria um elogio. Quando eu chamo um grupo, meu tribo, mas lá estava, não, Ivone, você não pode usar isso. Vou pegar uma verdadeira tribo de. Vai ver que eles estão falando que é apropriação do termo. Isso, Uma é, tribo de índios. Vou chamar do quê? Ah, não, tribo só pode para índio. Não, é, tá é, legal. é um absurdo essa coisa de incluir e excluir. Acho que Faz essa é parte. também uma coisa de quando nós conversamos de grupos, é sempre uma questão incluir e excluir. Onde você está? Como você se sente? Incluído, excluído. E são coisas que, como nós todos temos esse desejo tão forte de ser incluído, de não ser excluído, acho que esse é uma sensação, uma emoção que é muito conectado com todo esse desenvolvimento de criar grupos, conexões, da onde você faz parte, da onde você não pode fazer a parte. Quem controla o que você faz parte ou não, também manipular um pouco as suas emoções através de não pode participar, é bem exclusivo esse fear of Exercício de não, poder. é, Poder. esse poder, exatamente isso, é um enorme poder que você pode usar em esse contexto de grupos, pode participar, não pode participar, às vezes você nem sabe por que não, o porquê sim. Então, eu acho essas coisas também, quando você não tem certeza que você pode participar onde você quer, criar também uma ansiedade. Sim, sim, Sim. isso é. De novo, o participar significa obter o benefício que aquele grupo dá. Não sei Uhum, qual, pode ser status, pode ser relevância social, seja lá o que for, pode ser dinheiro, pode ser N coisas. Então, esse medo da exclusão passa a ser digamos assim, da antropologia eu jogo um pouco na sociologia, manipulação psicológica, da manipulação psicológica social. Tem uhum, muito. Tem muito. E sim. tem o pertencimento, né? Já que eu vivo uma incerteza tão grande, pessoas que estão em ambientes. O Orkut foi bom nisso. O Orkut tinha aqueles badgezinhos, né, de grupinhos. Pessoas participavam de tudo quanto era grupo. Você dava uma olhada ali, você conseguia ver, de certa forma, onde essa pessoa está. Porque eu não tenho. O que que eu perdi com o passar dos anos e a urbanidade excessiva? Eu perdi a chance de um contato longo. Eu perdi a chance de conhecer a pessoa. Então, eu tenho sempre um risco maior, tá? Eu tenho um risco maior, então, por exemplo, conheço o Felipe no mundo real, numa sala de aula por muito tempo, tá? Por muitos anos. Mesmo assim, como havia um ambiente, não um café ou outro, mas a gente vai conhecendo, tá? Hoje em dia, nessa fluidez que eu não tenho tempo para conversar com o outro e conhecer o outro, tá? Eu preciso de indicadores. Então, esse pertencer pode ser justamente desde, e esses são meus referenciais,
né? E pior, aí é psicologicamente. Eu não sou aceito no meu grupo, onde eu sou. Ah, meu Deus. Tá? A pessoa passa a ter um temor dessa exclusão, desse cancelamento. Tá? Ah, tem sim, tá? Realmente o perigo, como todo grupo social, do uso do poder. E esse poder vai ser usado para, né? Aí a questão do admito, não admito, puno, não puno, né? Ele vai ser usado. E pelo quem tiver a password principal aí, quem quiser, né? Aqueles grupos do WhatsApp onde só o administrador posta, ele controla. Né? São Até uma formas. pergunta nesse sentido, com relação a isso, professor, até uma pergunta provocativa para vocês, né? Existe tribo sem cacique? Vocês acham que existem é, Gostei. comunidades sem líder, né? O cacique é o cara da tribo, Ivone, que usa aquele chapelão, que é o líder, entendeu? Então, o que vocês acham? Eu jogo para vocês e falo assim: pensem em exceções. Tem alguma exceção? Porque é exceção, não é regra, é exceção. Consegue pensar? Eu já pensei em umas duas aqui. Deixa eu. Saudar o Gabriel, a Laura e a Virgínia, que estão chegando. A gente já começou o bate-papo aqui, gente. O tema de hoje é comunidades. E a gente já vem conversando, já iniciou, né, o bate-papo. O que você acha, Gabriel? Você acha que existem comunidades sem líder? Eu acredito que não. Fica uma coisa, falando de maneira bem simples, né? Fica uma coisa desorganizada. Então, eu acredito que o líder, ele passa uma visão e ele transmite isso para os outros, para os demais, podendo até criar novos líderes dentro de seus ambientes. Então, é sempre replicando uma visão, uma fala, um posicionamento, mas alguém inicia algo. Então, o líder, ele inicia, passa uma visão ou de mundo ou de sociedade, e assim vai reproduzindo comportamentos e métodos. Minha opinião. Até vocês compartilharem algo que faça eu mudar meu pensamento aqui. Obrigado, Gabriel. O Gabriel, Ah, você participou no último, né, Gabriel? Depois a gente tira um momento para a gente se apresentar novamente, porque tem pessoas novas, inclusive a Laura, que não participou da última vez, né, Laura? Hoje deu certo, né? A gente não consegue te ouvir. Ainda não. Não. O Zoom, ele tem no microfonezinho ali à esquerda, você consegue selecionar qual microfone você quer habilitar. Aí, enquanto você configura, Laura. Professora Virgínia, seja bem-vinda. Bom dia, Felipe. Tudo Bom bem? dia, tudo bom? Pelo encontrar todos da nossa comunidade agora aqui. Uma Sim. saudação especial aqui para o meu colega, professor Lima, também. Virginia, Vê-lo, viu? Bom vê-lo mais uma vez. Professora, o que você acha de. ó, você tá vendo que eu estou numa boa, né? Você tem ideia, assim, só por trás. Tá? Estou É que o vendo, computador eu não vou virar para não ser ofensivo, tá? Porque o que eu estou vendo estou aqui é mais bonito que o Rio de Janeiro, tá? vendo. É, Vânia, é mais bonito. Eu vejo a Mantiqueira com uma represa, etc. Também é mais bonito, tá? E não tem aquela Ah, bagunça. É friozinho, é aquele friozinho mais ai, que gostoso. gostoso, Que tá? beleza. Né? Mas chama o nome da cidade chama Piracaia, Que tá? Ele Que é legal. já um encontro de peixes, uma coisa assim, tá? ele já me mostrou esse ambiente uma vez, né? Que ele falou que é melhor que o Rio. Só Cristo Redentor tem uns três daquele lado, né, professor? Ah, lá, tem aquela, como é que chama lá? A pedra, né? Da Mantiqueira, aquela pedra mais alta. Eu vejo a pedra mais alta. Não, Sim. tô mal, tô mal, tô mal, tô mal.
Mas deixa eu te falar, eu vou na linha do Gabriel e vou comentar uma coisa. Modelos de auto-organização requerem um nível de maturidade extraordinário, certo? Extraordinário. Mas sempre vai surgir um problema, dando um suporte técnico, porque o Gabriel está falando, a decisão. Decisão democrática, ela é bonita quando o risco envolvido é baixo. Ah, vamos para qual restaurante? É um grupo. Ah, a gente vai, vamos lá, vai. Ah, não gosto tanto, mas eu abro mão porque eu vou com o grupo. Agora, decisões críticas, né? Vamos lá, o que é uma decisão crítica? Decisão crítica, o que é uma decisão? Uma decisão é uma escolha de um caminho com incerteza. Já tem escolha. Eu não tenho grandes indecisões, às vezes, quando eu vou no restaurante preferido e fico olhando no menu entre três pratos que eu gosto. Eu escolho o que eu quero. Ah, fica lá uma dúvida. Decisão é tomada de uma escolha no ambiente de incerteza. Eu não tenho certeza, tá? E ela vai ter um problema. Isso vai levar a um problema muito grande. Isso vai levar a risco, né? A aceitação de risco. Por que um CEO ganha zilhões? Ele toma uma sequência de decisões de risco, certo? Porque a sociedade paga isso. A sociedade paga por isso. Ela paga. E muitas vezes chama esse cara de líder, quando eu falo, pelo amor de Deus, decide para mim. Aí eu ponho líder de igreja, ponho líder do que você quiser, tá? Líder de banda de rock. Banda de rock, né? Os clássicos, desagregavam. Onde acabou Beatles? Tá? Aí, Virgínia, olha nós na fita. Onde acabou Beatles? Onde acabou Beatles? Beatles acaba por um conflito. É raríssimo pegar uma banda que foi adiante. Seria interessante olhar o Rolling Stones, qual é o modelo de liderança, né? Porque às vezes um grupo entra numa estabilidade, isso aí tem aquele nome. Acho que todo mundo viu aquele filme, né? Mente Brilhante, do John Nash. Equilíbrio de Nash. Aquilo é um equilíbrio de Nash, onde cada uma das pessoas, nas suas posições, aceita e fica quieto, em vez de ficar competindo para a posição número um. A posição número um, a pessoa que toma a decisão, ela, de certa forma, diminui o risco. Se eu fizer. Por quê? Ah, a Ivone falou um negócio que eu não concordo de jeito nenhum, tá? Então a gente tem um caminho A, caminho B e a gente fica aqui discutindo. Na hora que chegar nesse consenso, alguém tem que abrir mão de alguma coisa. Provavelmente, diz a teoria, que eu vou perder a solução máxima, o ponto de máximo da função. Matemática, ponto de máximo da função. Onde está a melhor decisão? Por isso, tá? Existe uma base, porque a gente observa aí em todas as organizações humanas, que é você acabar elegendo um líder. Primeiro que vira uma confusão, e você precisa, às vezes, de pragmatismo. O exemplo principal disso, tá, é o exército. Olha Roma. Não vou nem falar, não, exército, não. Roma, vamos para Roma. Tá? Por que Roma ganhava tudo? Por organização. Liderança, organização, as cortes, etc. Roma era um exército imbatível, não por possuir uma bomba nuclear, mas tudo bem que eles tinham bastante conhecimento de engenharia, mas organizar. Quem assistiu o filme Gladiador, aquela primeira cena, a primeira batalha na Floresta Negra, né? Se eu não me engano, é na Alemanha, né? Que é na Floresta Negra. Se eu não estiver enganado, é ali. Tá? Roma, ali na Germânia. Ah, os caras vêm quase que pelados, atacando na força, na gritaria. Uhum. Tá lá o romano fazendo o pilum dele, tá fazendo a tartaruga, que é o primeiro tanque de guerra da história, fazendo organização. Então, característica humana, é muito difícil primeiro, comunicar uma ideia, tem a linguagem rica, linguagem pobre, eu comunicar uma ideia. Para eu organizar um grupo, eu preciso fazer essa delegação de poder, eu elejo um e vale o cacique. O problema são as disfunções. Vai ter disfunção pra caramba, mas a necessidade técnica, tá, ela existe. Sim. Um fator que eu penso também
que é essencial a liderança para comunidades ou tribos, seja o que for, é a desburocratização da tomada de decisão, né? Porque se você toda decisão, imagina toda decisão que um presidente tem que tomar, você tem que subir um referendo. Vamos votar agora. Esse ministro fica ou sai? Esse ministro investe na educação ou não? Seria uma loucura, né? Então, quando você tem uma pessoa tomando a decisão, você desburocratiza. Alguém queria comentar alguma coisa sobre isso, gente? Liderança e comunidades? Eu quero, Felipe. Eu concordo com o Gabriel e com o professor Lima também, e eu vou acrescentar algo que eu acho interessante. É que sobre a escolha do líder, né? Eu acho que o Lima deixou já isso, foi na fala dele final, e aí eu vou complementar. Porque, assim, eu concordo com o Gabriel também, é muito importante, com a sua visão também, né? E do professor Lima, vai desburocratizar realmente. E também tomada de decisão, como o professor Lima disse, fazer de forma democrática às vezes é complicado, né? E você colocou isso também. Então, assim, eu creio que se deve ter um líder, sim, mas a gente precisa observar muito bem esse perfil, né? Porque o líder, ele é o espelho, ele é o exemplo, né? Então, nesse caso, especialmente no contexto de comunidades, o que é que a gente observa? Que esse líder precisa ser muito bem escolhido, tá? Porque ele vai, né, levar toda aquela comunidade, eu vou ser bem redundante, com ele. Então, ele tem que agregar competências e habilidades como ética, né? Coragem, flexibilidade, escutar o outro também, né? Escutar a equipe ou a comunidade em si. Porque assim, às vezes quando um líder ele não tem um perfil, né, ou ele não é muito bem escolhido, é um desastre. É um desastre. Então, é importante, mas é preciso observar, né, todo esse perfil e como esse líder vai conduzir. E até fazer ele já ter assim, escolher um sucessor, né, para que ele possa, alguém que ele possa depois, no caso, não só delegar funções, mas até passar o bastão para que outra pessoa possa seguir de acordo com o seu exemplo também, tá? Então, eu acho que estamos aí indo na direção certa, né? É isso. Eu acho esse é um ponto muito interessante sobre a questão de controle de um líder. Quem controle um líder? Quem tem o poder de falar até lá, mas não mais? Nós não queremos mais esse líder. Então, esse equilíbrio entre um líder deve ter um poder de agir no dia a dia, de fazer acontecer coisas, mas a comunidade deve não perder completamente o controle de, ao momento, falar também, não adianta, não é esse jeito. Então, e onde fica esse equilíbrio? Porque você pode ter uma comunidade que gosta simplesmente só falar, não, não quero, não quero, não quero. E você está numa situação de bloqueagem. Então, eu acho esse controle, como você acha esse bom equilíbrio de controle e fluidez entre continuação de um líder, mas no mesmo tempo também dá também a possibilidade para novos líderes, para pessoas com novas ideias, para pessoas também, porque eu acho às vezes líderes pode ser passar num momento também de isolação, de cansaço, de só ficar. Eu já fiz isso a minha vida inteira assim, e eu não quero mudar, eu não quero experimentar novas coisas. Então, onde você encontra esse equilíbrio entre quando é a ponto para a nova geração de líderes? É complicado. É a história da humanidade, É, da civilização. Vamos pôr 10 mil para cá, só 10 mil. Eu tenho Putin. A Merkel foi interessante. A Merkel foi interessante. Permaneceu num ambiente mais que discute mais. A Merkel permaneceu. Esse é um ponto positivo. E aí eu vou falar assim, aquilo que eu tinha comentado, o nível de maturidade.
Maturidade e conhecimento do grupo. Nível de educação. Felipe, você falou uma coisa interessante quando você mexeu com hierarquia. O enxugamento das empresas nas últimas décadas, dos níveis hierárquicos, porque eles estavam fazendo igual ao exército. A vantagem do exército é, vem uma ordem, a ordem não pode ser questionada, ela tem que ser rapidamente obedecida e ninguém pode questionar. Não abra a boca, executa. Vantagem do exército. Pouco ruído e vai, né? E muita centralização. Essa é a vantagem. Tentaram reproduzir isso nas empresas. Tá? As grandes empresas foram construídas muito em modelos militares, depois da Primeira Guerra, com engenheiros, etc. Então, hierarquia rígida, chefe do chefe do chefe do chefe, né? Controle, 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 desconfia, desconfia, desconfia. Certo? Então, ninguém delega a decisão. A decisão tem que ser lá em cima. Aí vira empresas não ágeis. Por volta da Revolução Industrial, tipo, não Revolução Industrial, mas por volta do Japão, quando o Japão apareceu lá e ameaçou toda a indústria automobilística do Ocidente, eles descobriram que no Japão tinha um pouco de colaboração nesse sentido. Grupos agiam, tem um nome, você conhece os nomes, são um monte de nomes, tá? Engenharia de produção se estuda eles, tá? Os grupos, tá? Fugiu o nome que eu queria lembrar, mas não importa. Para poder fazer o quê? Se eu tiver pessoas mais educadas, treinadas, que se ouçam, que dialoguem, tá? Elas podem tomar decisões dentro de um certo risco. Então, empacoto e diminuo os níveis da companhia. Então, houve um downsize significativo em tudo quanto é companhia para ser mais ágil. No Japão, isso é na época quando criaram o Mustang. O Mustang foi criado pelo Yacoca, que um dia falou assim, nossa, não tem Mustang. A gente precisaria ter um carro que nem Mustang. Ele viu, chamou todo mundo, chegou lá na Ford, chamou todo mundo, falou, eu quero um carro esporte assim, assim, assado. 10 anos depois saiu o carro. O carro apareceu 10 anos depois, certo? E aí eles descobriram, quando o Japão estava muito ativo nesse momento de carros, Honda, etc., que o Japão conseguia pegar uma ideia e transformar em um carro, né, no ponto de venda em 3 anos. Tirando ruído, tirando todos esses ruídos, fazendo abordagem de desenvolvimento 360, chama todo mundo envolvido. Então, por exemplo, essa possibilidade, essa reunião é impossível tecnicamente, tá? Se a gente for considerar onde está cada um. Se a gente tivesse que se mover para fazer isso, o telefone não ia dar, tá? Mas olha só a facilidade. Cada um está num canto do planeta aí, ou podia estar fuso horário. Eu estava falando com meu filho. Meu filho estava em Singapura, falando o na- nosso pupilo, Virgínia, o Rodrigo, estava lá na Holanda, meu outro filho no Canadá, a gente conversando, tá? Conversando ao mesmo tempo, certo? Só questão do horário. O horário é o único fator que ainda a tecnologia não brincou, não conseguiu brincar, tá? Porque não dá para parar o planeta. Mas você tem essas possibilidades. Você tem possibilidades de diálogo, aí entra Your Club, aí entra possibilidades de coordenar isso. Isso é necessário, isso é fundamental para eu poder produzir o quê? Para poder produzir essa agilidade. E aí, Ivone, eu não sei. A tendência, como está havendo incerteza, e o medo vai aumentando, as sociedades vão escolher reis. Tá? Tá lá o Putin que fica, não sai, tá Maduro, tá não sei o quê, tem um monte, e tá aumentando a chance. Por quê? Me proteja. Se você prometer que você me protege, eu te dou poder, que é uma alienação de poder. Né? Eleger alguém é você fazer uma alienação, você passa uma procuração. Ó, pode tomar uma decisão por mim. Então, o que está acontecendo? Com medo, as pessoas cedem, certo? Dá para voltar, né? Pô, a história da Alemanha é riquíssima para entender o que aconteceu. Eu estudei muito. Eu tenho uma avó alemã, Ivone. Eu tenho uma avó alemã. 1889 nasceu, certo? Eu fui criado por uma avó alemã, certo? Então, quando está frio, não, você pode passar mais frio. É um cobertor, não dois.
certo? Isso é vovó alemã, não é? Isso é vovó alemã, né? Schneider, né? Schneider. Né? Meu nome é Lima porque meu avô, se tivesse trocado, era Schneider. Tá? Esse tipo de rigor, né? As pessoas vão entregando. E aí, elege-se porcarias. Tá? As porcarias vão ser eleitas. Tá? E tem a manipulação. Eu posso manipular. E com a mídia eu posso manipular mais ainda. Tá? Os grandes. Não tem, efetivamente, hoje, minha opinião, não tem lideranças fortes no mundo. A ONU, que é um projeto velho, lá de 45, depois do fim da guerra, tá? A ONU virou uma ONG que não faz, né, não consegue fazer nada. Por quê? A estrutura dela não é uma estrutura de ter um imperador do planeta. Vai assistir Star Wars. Star Wars tem o imperador manda. Simplifica. Tá? Falta maturidade. Cavalaria, né? O que pode, quem poderá nos salvar? O que pode nos salvar? Um aumento de conhecimento das pessoas. Houve de sensibilização, a parte boa do que aconteceu nos últimos 30 anos. Houve uma maior parte, uma sensibilização em relação ao outro, uma certa elegância de convivência social, houve um esforço. Essa parte boa. Tem a disfunção. Está cheio de disfunção. Tá? Perigo. A internet, de certa forma, está erodindo, tá, esse conhecimento. A universidade está duro dar uma aula, não está, Virginia? Está muito difícil dar uma aula. Tá? Quem está pegando, eu não sei quem mais é professor aqui, quem já pegou uma sala de aula, tá? As salas de aulas, onde o professor tinha mais poder, agora o professor está tendo que virar o quê? Meio que um animador de TV, né? Um animador de programa de auditório, porque senão o aluno puxa lá o celular e fica. Então, eu tenho uma curva de, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. Há um decrescer da maturidade. O aluno que chega na universidade, que chegava a 40 anos, 50 anos, ele já chegava, né, em 4, 5 anos, ele punha o anel no dedo e era doutor, né, doutor engenheiro. Hoje, chega alguém chamando. Eu nunca dei praticamente aula nos primeiros anos, mas quase chama de tia, né, Virginia? Quase chega de tia, né? Quase chama de tia. Então, por isso que a pós. Por que que a pós ficou mais importante? Porque a universidade desceu, a graduação desceu, ela foi deslocada para baixo. Tá? Então, eu Sim, tenho, eu tenho receio disso, eu tenho receio disso. Tá? Eu estou sim. num ponto de inflexão. Pode ir para um lado, pode ir para o outro. É, eu acho que você abordou alguns pontos aí interessantes, professor. Alguém queria fazer algum comentário? Que eu tenho uma pergunta, uma provocação ali sobre um dos pontos que ele levantou. Laura, eu não sei como que tá a sua parte técnica aí, se voltou. Oi, Felipe, Oi, você me ouve? Agora sim, ouvimos. agora sim. Ah, que bom. Que bom, que bom. Eu estou aqui entrando no clima, mas também depois que tu fizer a tua provocação, eu teria também um comentário aí, também provocativo. Legal. A gente, essa questão da ONU aí é uma das coisas que eu me pergunto, né? Porque existe essa organização que, teoricamente, ela facilitaria, reger algumas, normas globais e enfim. Será que o problema... E a gente comentou aqui que para o funcionamento de uma comunidade é importante a questão da liderança. Será que não falta uma liderança na ONU que possa tomar as decisões, enfim, e fazer com que, para poder fazer com que essa instituição se torne algo que de fato faça o que tem que ser feito ou tome as decisões que precisam ser feitas? Enfim, falta uma liderança na ONU? Fica à vontade, Laura. Bom dia, gente. Eu ainda não me apresentei. Eu falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul.
sou originalmente da área da saúde, mas também sou professora. Minha experiência eu tenho aí 25 anos de atuação dentro de hospital e em paralelo na academia. E hoje o que eu mais faço é avaliar serviços de saúde ou empresas de saúde, né? Prestadores de saúde. E partindo desse microcosmo para me aproximar da discussão, eu até peguei a carona agora, Felipe, porque a tua pergunta foi bem no sentido, numa proporção menor, do meu comentário, do comentário que eu já pretendia fazer. Eu estou agora fazendo uma avaliação, e esse é bem o meu mundo atual, dos prestadores de saúde do Rio Grande do Sul de pequeno e médio porte. Todos aqueles prestadores que atendem a alta complexidade da saúde, que é o hospital. E eu estou vendo, assim, nos mais variados segmentos desses prestadores, desde quem vende uma toalha higiênica até quem vende um software de gestão da informação para o hospital, eu estou vendo em todas essas empresas uma dificuldade com relação a multiplicar as lideranças à medida que elas vão crescendo. A empresa segue por muito tempo com aquele único líder lá como referência, com dificuldade por parte da operação, do corpo da empresa, tanto de compreender quanto a enxergar novos líderes, porque as pessoas elencadas para multiplicar a liderança da alta gestão parece que não conseguem assumir um papel de líder. E onde eu quero chegar com esse assunto é na dificuldade da multiplicação de lideranças no mundo real, nas empresas menores, que são as mais volumosas em se tratando de Brasil. Então, eu queria muito ouvir vocês todos, mas o professor Lima e eu me mobilizei aqui com algumas coisas que ele disse, da questão da maturidade, que, claro, faz todo sentido, né? A hierarquia horizontal pressupõe maturidade. Antes disso, capacitação, competências mínimas, né, para assumir alguma coisa, para assumir alguma posição. Eu vejo uma dificuldade da criação e do desenvolvimento de liderança. Eu queria ouvir vocês assim nesse sentido. Por que está tão difícil multiplicar líderes? Minha impressão, né? Talvez essa minha hipótese aqui nem se confirme na opinião de vocês. Eu posso Tutela responder. excessiva. Eu posso falar um pouquinho, viu, professor Lima? Professora Laura, eu fiz há um ano atrás um pós-doc, sabe, com liderança e ESG, foi o meu tema de pesquisa. Foi na Universidade do Minho, né, em Braga, Portugal. E foi muito interessante porque a minha população foram pessoas que exerciam, né, capacidade de liderança, ou eram líderes, né, ou gestores. E foi muito interessante porque exatamente isso que a professora perguntou, a gente constatou na pesquisa. Há uma dificuldade. Eu até vou falar para o Felipe, ó, Felipe, vai para essa área que você vai com tudo, né? A gente percebe que as empresas, e a questão da ONU, né, também, há muitas coisas que poderiam ser decididas e, né, estão exatamente por falta desse Dimensões diferentes, mas problemas parecidos. É mesmo, professora Laura, é incrível. Então, é como se fosse assim, uma urgência urgentíssima, sabe? E as empresas estão começando a sentir isso, e nós, professores e as universidades, graças a Deus também, porque o que é que nós estamos fazendo no nosso caso, né? Na Mackenzie, que é a minha instituição? Nós já estamos inserindo na nossa grade curricular uma disciplina só voltada para liderança e carreiras, porque a gente está sentindo que isso é uma coisa geral, sabe? Então, há essa necessidade de capacitação, de treinamento dessas pessoas para a liderança.
E também dos líderes, né? Quando a gente pensa em políticas públicas, em governos, também tem muita, vou dizer assim com muita propriedade, né? Espero. Tem muita gente incompetente e incapacitada nessas lideranças por aí, pelo mundo afora. E aí o impacto, né? É como o Lima falou, né? Não sai, porque estou mantendo o meu status quo, não sai, porque sabe que se continuar apoiando aquele líder, você tem sua garantia, o seu contra-cheque, a gente pode dizer assim, mas né, esse paradigma ele tem que ser mudado, e é urgente, urgentíssimo, sabe? Eu percebo isso. Professora, e uma pergunta, e qual a suspeita? Uma das, porque certamente é multifatorial a causa, mas qual será a Sim, causa, as causas dessa dificuldade de multiplicar líderes? Nem vamos falar bom, nem vamos falar dos que estão aí, né, e que eventualmente não têm a competência, mas qual é a razão que vocês entenderam ou chegaram perto de entender assim, para essa dificuldade das pessoas se desenvolverem enquanto líder, assumirem um papel de líder? não, o que que a gente detectou? Estou falando pela pesquisa, né, que é uma necessidade Sim, muito grande sim. que as instituições de ensino superior comecem a pensar sobre isso, sobre eh, e sobre disciplinas que tenham esse foco, né, de desenvolver habilidades e competências de liderança, da liderança, e que isso chegue, né, também a esses outros, como é que a gente pode dizer, algo muito mais amplo que impacte, né, em outros setores. O que a gente percebe é assim, não só as universidades precisam atualizar seus currículos, né, com relação ao ensino da liderança, mas que também isso chegue, né? A gente não, o que é que a gente percebeu na pesquisa é que a gente detectou, mas a gente precisa pensar nessas estratégias ainda, mas que há uma necessidade, como eu falei, urgente de se pensar sobre isso, né? Como chegar, como Que capacitar. seria, que seria a solução, mas e a causa? A causa muitas vezes é falta de visão também das lideranças atuais, né, em melhorar cada vez mais essa liderança. Eu acho que o Lima pode até falar um pouco também sobre isso, né, Lima? Sobre a Olha, sua visão. tem no meu estoque, que está ficando grande de vida, né? Uhum, Eu passei 20 anos na o que hoje é o Whirlpool, né? Para isso. sempre eram esses os nomes. Eu tinha uma equipe, né? Eu estava na área executiva, cheguei na área executiva, uma empresa com 100 mil funcionários. Tá? Meu grupo é grupo estratégico, TI. Eu tinha 250 pessoas sob minha responsabilidade. Eu estava gastando dinheiro de hoje uns 80 milhões de dólares por ano de comunicações. Comunicações, computação, etc, etc. Eu virei líder tendo feito a minha primeira faculdade de matemática. Matemática matemática na USP, dá aula de quê? Tá? O máximo que era calcular a posição de estrela, né? A coisa mais real que a gente fazia era calcular a posição de estrela porque eu gostava de computação. Nada. Em compensação, tinha uma diferença. A empresa era uma empresa, os moldes clássicos, com pessoas que ficavam muito tempo na liderança e você tinha, digamos assim, mentoria. Você Uhum, tinha um espelho. Você não subia. Hoje, né? A, o pessoal quer ter 30 anos e ser presidente. Calma, não tem maturidade e não teve. Está na escola de base. Eu tenho filho, meu filho vai fazer 39 anos. Né? Então, eu comecei a ver, quando eu vi, é legal essa história de ver criança indo para a escola. Minha netinha está indo agora. Né? Quando você vê o processo, por exemplo, que eu fui submetido e o processo que eles foram submetidos. Há uma, há uma tutela excessiva. Uma ou duas gerações de pais superprotetores, extremamente, né?
Eu deixei meu filho tomar choque, que era o único jeito de explicar para ele por que que não pode meter o dedo ali. Deixei de queimar o dedo A vovó alemã, Ivone, a vovó alemã. Eu deixei, tá? Eu avisei, tá? Deixei. Isso aí tem que vencer. Tá? Então, você não tem confiança. Tá? Para ser líder, você tem que ter confiança. Você tem que ter autoestima, né? A base é autoestima. Tá? Mesmo sendo, posso até chefia, vamos tirar a palavra líder, que é um pouco mais complexa. Chefia. Chefiar um grupo, certo? Vamos para a tribo lá. Tribo tem chefe, não tem líder, tá? Tem o cacique. É, você precisa ter uma autoconfiança, porque é uma carga grande, e você precisa se tirar. Ou você tira da inspiração, né, de algum que você viu, que aí a mentoria é interessante. Coaching, não. Coaching é do verbo coach. Eu quero pular aquele muro, tá? Me ensina a pular o muro, tá bom. Tá? Mentoria é uma dimensão de construção, tá? Por que que eu adoro citar filmes? Por que que os Jedi no Star Wars tem que ser, ele tem que ser apadrinhado e vai a vida inteira? Que é igual o modelo de Kung Fu, modelo de monastérios, né? Ele tem que ter um mestre. O que que é um mestre? Eu não consigo, já, aí, Virgínia, a universidade jamais vai conseguir produzir uma pauta completa disso. Por quê? Porque eu já fiz, né? Já fiz programa de curso, já fiz tantas coisas. Você você faz um corte, você faz uma imagem do que é aquele líder. Mas existe o que define, vai ser o não estruturado. Você pode ajudar na parte estruturada, explicar o que é, quais são os elementos, formação, um pouco de antropologia, um pouco de sociologia. Tá? Você pode. Mas existe algo que é assim, tá? A exposição que a pessoa teve na história dela. Ela precisa ter contato com lideranças, ela precisa ter. Então, por que não estruturado? Então, por que que o aprendiz tem que ficar do lado do mestre? Porque tem que ir o dia inteiro, né, por anos, para viver as situações que vão aparecer. Porque uma coisa é eu achar o que o aluno precisa, a outra é a realidade. Então, eu tenho uma segurança muito grande, tomei decisão, estava em lugares difíceis. Eu tenho um conforto muito grande, porque depois é que eu aumentei meu pé na universidade. E foi na área de estratégia. Eu quis entender aquilo que eu não sabia quando eu virei executivo, eu fui aprender depois. Eu quis entender depois. A teoria veio depois. Primeiro eu fui, aí veio a teoria. Aí foi muito interessante. Tá? Eu consigo explicar experiências que eu vivi. Tá? Eu ganhei. Eu tinha. Eu fiz em 90 mais ou 90, 90. Estava na moda universidade corporativa. Eu montei uma universidade corporativa para gerar, lá na empresa, para gerar sucessão, profissionais, técnicos. Foi muito bem sucedido, tinham várias áreas, foi muito bem sucedido. Mas eu fui produto de uma área também que a empresa tinha, no RH, que era desenvolvimento de liderança. Tá? Eu fui identificado, havia um sistema. Eu, na Bosch, que eu tive muito contato com a Bosch, como consultor da Bosch, a Bosch também tem esse sistema de identificação. A Bosch tem 380 mil funcionários no mundo. 380 mil. Então, tem um sistema de desenvolvimento interessante. A Bosch também é interessante. Foi muito interessante você trabalhar o modelo de liderança da Bosch. Então, as mega organizações, elas tendem a aumentar. No universo micro, Laura, eu fico assim, olha, é familiar. A coisa acaba no modelo de regência familiar. Quero ver startups que, se tiverem sucesso, não se tornam algum gigante burocrata. E hoje tem. Hoje a Google apanha com isso, a Microsoft apanha com isso. Porque é controle. Como é que você controla 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas? Então, bota exército nisso. Então, eu só consigo responder uma parte do que você falou. Eu adoro teoria de sistemas. Então, as coisas que estão maturando aqui começaram há 30 anos. Então, relações causa e efeito, etc., às vezes não é somente causa e efeito, são caminhos que tomaram. Mas a bolinha lá atrás, que virou uma bola de neve aqui agora, que é falta de liderança,
está nesse excesso de tutela. Por exemplo, eu acho que um dos maiores elementos é o excesso de tutela. Tá? Eu adoro ver minha neta, está com 4,5, adoro ver minha nora, vai lá, ela é da área de saúde também. Eu adoro ver quando ela está lá, estão deixando ela se meter no fogão, mexer, fazer. Eu tava fazendo isso, eu estava lá na cozinha, preparando massa de pastel, eu estava fritando pastel para 7, 8 anos, eu sou alto. Eu estava fritando, conseguia chegar. Eu estava fritando pastel com 7 ou 8. Imagina, criança tem que ter 18 para encostar no fogão. Dá nisso. O acumulado, né? Ele aparece para a gente como uma série. Eu gasto muito tempo, eu gosto muito de pensar essas coisas. Né? Eu adoro construção de modelos. Né? E é legal ver de onde veio, onde começou isso. Né? A internet está começando a maturar agora, 30 anos depois, ela está começando a maturar. Né? Algum controle. A ONU nunca funcionou. A ONU nunca funcionou. Tá? A gente via na televisão, eu vivia aquilo na televisão, certo? Eu estava jantando e vendo. Hoje em dia eles não mostram. Eu vi na hora do jantar, estava lá, soldado cortado no meio, né? Na televisão. Tá? Isso em 60 e... A Vietnã vai terminar em 70. Né? Em 70 eu tenho 15 anos. Tá? Então a gente assistia, eu assisti o Vietnã quase inteiro. Tá? Toda a revista de consultório médico era só foto da guerra. E aí eu era muito pequeno, quando teve o problema lá com a crise dos mísseis, tá, em Cuba. Tá, era muito pequeno. Mas eu lembro do enterro do Kennedy, tá? Tão impactante. Kennedy era uma liderança. Churchill era uma liderança. Caras que vieram da Segunda Guerra. O mundo da Segunda Guerra ainda era linha dura. Aí o perigo de ficar soft. Só para eu terminar. Os Estados Unidos ficou com liderança soft, Hamas ataca, né? Maduro apronta, quer anexar um Estado. Putin partiu. Assim, o Trump é. Não vou defender o Trump de jeito nenhum, mas Trump é, pelo menos, aquele cara que você não sabe o que vai fazer. Toma cuidado. Você não sabe. Aí o Putin. Caiu o Trump. Opa! Tá? Vamos lá. E tá pagando para ver, né? E tá pagando para ver. Então, é um perigo de falta de liderança em escala mundial. A ONU não vai funcionar de jeito nenhum. Os Estados Unidos é que paga a conta, tá? E já ameaçou não pagar mais a conta. Organiza atividades, organiza pequenas atividades, vai, ajudou na Covid, ajudou um pouco na Covid, tá? Mas assim, nenhum assunto de Estado, de verdade, vai ser resolvido lá. Não vai parar, não vai parar Israel, não vai parar não sei o quê, não vai parar, nunca parou. Por favor. Tá? É, eu preciso fazer assim, o Douro falou. Professor Luiz, eu não quero ficar insistindo tanto nesse assunto, mas eu estou muito mobilizada com essa. Talvez isso tenha se materializado, essa questão da liderança tenha se materializado de vez na minha cabeça agora com esse meu último trabalho, onde eu conversei com 28 empresas, com 30% das equipes de 28 empresas, e eu estou impressionada e eu não me conformo que não haja liderança. E eu tenho o papel o meu papel ali é fazer um diagnóstico das empresas, e eu estou sendo redundante, porque invariavelmente é por falta de liderança, mesmo que se expresse de outra forma, entende? E quando o senhor diz assim, mas quando é pequena e média empresa, a questão é familiar. Aí, me explica um pouco mais, iluminando para a solução, assim. Só um instantinho, Laura. Só para a gente girar um pouco a mesa, Ivone, eu acho que tinha algum ponto que você queria comentar, aí a gente volta pro professor Luiz Lima. Pode ser? É, uma questão que o professor, um assunto que o professor traçou, que eu acho bem interessante, é esse do papel do mentoring. O papel do mentoring e o papel do coaching. E, para mim, eu acho que a combinação das duas é muito poderosa, porque
com o mentoring, você cria a sua motivação meio externo. Você tem a visão de empresa, você veja uma pessoa que você admira, talvez, e você cria uma coisa extrínseco. Quando você trabalha com coaching, você trabalha muito na sua motivação intrínseca. Qual é a sua... E nós falamos a última vez sobre essa questão, qual é o seu porquê? O seu porquê para ser um líder? O seu porquê para levantar de manhã para a cama? O seu porquê você toma decisões difíceis? Então, eu acho esse deve ser para líderes sempre um conjunto das duas, de ter clareza sobre o porquê intrínseco e, no mesmo tempo, um porquê lá da fora, da empresa, da missão da empresa. E deve ser uma conexão com isso. E eu trabalho muito com pessoas que têm um burnout, que têm não mais motivação mais para trabalhar. E lá eu vejo muito essa falta de por que eu faço isso? Por quê? Só dinheiro ou grana não é suficiente para mim. Eu preciso outras coisas para manter esse papel. Eu preciso outras coisas para manter esse papel durante muitos anos, apesar de ser muito pesado. Então, acho essa é uma coisa muito interessante e quando nós falamos de desenvolver líderes, esse olhar por dentro, de ter uma filosofia, uma motivação muito forte que vem do dentro, é essencial na minha visão e com o que eu vejo quando eu trabalho com pessoas na área profissional. Sim, sim. O propósito é uma coisa que guia muito mesmo eu também acredito nisso, as pessoas a quererem se colocar nessa posição, né? Professor, devolvendo essa pergunta da Laura e eu adicionando mais uma, né? Se a gente está nesse cenário de que hoje a gente tem poucas lideranças e que está ruim, né? Que hoje está ruim, em qual época da história humana nós estávamos bem nesse quesito? Qual época nós podemos falar? Bom, nos anos 30 ou no século 18, nós estávamos bem. Então ali é uma boa referência para a humanidade olhar para dentro da sua história e se guiar. Gostei da sua pergunta. Gosto das suas provocações, né? Refletindo, não existe esse oásis, tá? Esse oásis não existe. Você tem grandes lideranças quando você teve grandes contingências, né? Os Estados Unidos não queria se meter na Segunda Guerra, isso aqui, parará, vai. É que eu estou só com uma coceirinha aqui que eu preciso falar para a professora Laura, eu preciso comentar um ponto, por que que eu falei das famílias. Ah, quando eu estava lá, estava fazendo uma tese lá, eu estava fuçando com isso, eu peguei um trabalho de um sociólogo muito interessante, japonês, se não me engano. Eu tenho dificuldade, eu lembro tudo quanto é nome de filme, eu não lembro o nome de autores, etc. Ah, existe um modelo, precisa pegar a sociedade, vamos pegar a sociedade macro. Sociedades, vamos dizer, o Estado, né? O Estado do Brasil, o Estado da Alemanha, o Estado espanhol, o Estado. Pegar o Estado. Ele fez um estudo meio clássico e mostra um modelo de colaboração. Um mestrado que eu fiz foi de colaboração, né? Então, às vezes, por que que eu palpito tanto nessa área? Então, um mestrado que eu fiz, dois mestrados, esse é de colaboração. Outro eu fiz de governança, quando ninguém falava, em 2000. Tá? Então, modelos de administração eu fui atrás. Porque eu tive um burnout, certo? Aí eu resolvi, né, aprender. Eu já tinha um pé na universidade, resolvi aprender. Um paradoxo das empresas que a sua pesquisa levantou deve ser assim. Se tem, minha curiosidade seria, qual a composição das lideranças? Formação. Médico. Médico é médico. Eu fiz o colégio para medicina, Drauzio Varela foi meu professor, eu entrei em medicina e não quis cursar.
tá? Na hora H, não quis cursar. Então, tive contato com o pensamento de médico. Tá? Não são Depois, médicos. hã? Não são médicos, tá? Porque, Não. pelo menos, as empresas têm dado lucro, e a gente percebe, quem paga, tá? Não são médicos. O problema é que tem muita coisa que envolve a competência médica para ser equilibrado. Se eu for falar pelo meu cenário, por que ser chefe? Né? Para ser executivo, para ganhar mais. Era a única forma. Ivone, o paradoxo pode ser que as pessoas têm uma certa plenitude, o suficiente para se preocupar em estar satisfeito. Tá? Quando eu saía de casa de manhã, tá? Eu precisava, meu pai estava sem dinheiro, eu tinha que ajudar, qualquer dinheiro tinha que ter. Sabe, quando eu digo da contingência, significa, se você está ocupada, seriamente sobrevivendo, você não tem tempo para uma dimensão mais etérea. Você não tem tempo, tá? Então, esse é um pouquinho para Ivone. Da Laura. Laura, tem uma coisa que esse sociólogo pegou e falou assim, algumas sociedades, aí a gente vai pegar o fio, né? O fio cultural. O fio cultural, por exemplo, sociedades que não são muito colaborativas, tá? Ou têm modelos de colaboração muito exóticos. Por exemplo, Itália. O nosso modelo é mais italiano, mafioso, né? Mafioso, família. Máfia, família. Tá? A ideia de família. Tem lá o 1, 2 e 3 lá do chefão, dá para você ver. Máfia, família. Eles tinham um código de ética pesadíssimo em relação à família. Né? O Dom Corleone lá falando é ótimo em relação à família, porque o filho dele, ele tinha um filho que era trair a esposa, e ele ficava doido. Tá? Então, por quê? É aquele modelo. Mas é o modelo família, padrinho. Né? Vem cá, beija, padrinho. Pequenos grupos se protegendo. Estados Unidos consegue articular. Não estou falando Estados Unidos e Nova York. Estados Unidos. Tá? Não é Nova York, não é Miami, não é Califórnia. Estados Unidos é uma outra coisa, está ali no meião. Eu vivi muito esse meião. Mas aí não sou eu falando, é o autor. Tá? Estados Unidos, Japão. Japão, a identidade vem mais baixo do que o coletivo. Por quê? Porque num pedaço lá, num porta-avião encostado lá da China, eles conseguiram atormentar a China 200 anos, conseguiram fazer um estrago imenso na Segunda Guerra. Como? Tá? Não tem recurso aqui. Como é que você faz? Então, contingência. Certo? Porque a escassez gera a necessidade de colaboração. A abundância gera um conforto meio perigoso. Aí falta de sentido na vida. Por exemplo, eu achei que, né, tem uma casa grande aqui. Eu achei que até cheio de neto. Não, só se eu encher de cachorro. Porque tirando a minha netinha, agora é ser avô de cachorro. Avô de cachorro eu sou, né? Tem um monte. Que não quer ter filho. Meu filho mais novo não vai ter filho. Né? O mais velho ficou num. E acabou. Acabou. Eu mesmo, né? Já parei dois, tá bom. Dois, tá bom. Né? Porque você tem uma certa responsabilidade. Você quer ser responsável. O modelo brasileiro é um modelo de coalizões. Ou nos Estados Unidos, por exemplo, na França, o conhecimento é valorizado. Tá? A Alemanha eu não arrisco, poderia arriscar, eu não arrisco porque eu não li no texto. Os Estados Unidos é poder de dinheiro vale muito. Brasil é de quem você conhece, relações. Tá? Dou um exemplo. Muito, muito, para mim é muito, muito eloquente. Quantos partidos políticos nós temos? Tá? 33, se eu não me engano, o número oficial. E, quase, né? Não tem três, quatro grandes e um monte, né, que fazem o governo lá, aquela história de centrão e tudo. Eles fazem aquilo. Que país precisa de 33 partidos políticos? Não há 33 posturas políticos sociais possíveis, tá? Fazendo a brincadeira combinatorial. Não tem. Tá? Estados Unidos tem uma polarização grande entre os dois, isso é bom. Tem mais uns três ou quatro lá, mas você nunca ouve falar. Não existe. Você só ouve falar, tá, nos republicanos e democratas. Acabou. Há uma polarização mais ou menos interessante, do ponto de vista dialético. Tá? Pensa em dialética. Do ponto de vista dialético, isso aí ajuda, reduz. Tá? Reduz a questão.
tá? Simplifica a decisão, simplifica as tomadas de decisão. 33, que é? O que a gente conhece. É a base da corrupção brasileira. E aquilo lá não é diferente da cultura brasileira, não é os políticos. Não teve uma nave cheia de marcianos que chegaram, invadiram o Brasil e viraram, tá? Não é. Aquilo assim, você pega um ser normal, dá água suficiente que ele vira um corrupto. Está lá, está latente, está no traço cultural. Não gostamos de admitir, não queremos admitir. Imagina, né? A gente é bonzinho, a gente é da paz, a gente nunca está em guerra. Morre mais gente aqui do que no Líbano, por ano. Lá no Líbano, em Israel. Tá, morre muito mais gente. Se você pegar assassinado, tá facada, seja lá o que for, tá feminicídio, junta, o número é um dos países mais violentos do planeta. Número. Certo? E a gente, não, imagina, a gente é da paz. Esse me engano que eu gosto, funciona assim, como paz psicológica, tá? Mas você vai encontrar isso nas empresas, provavelmente, eu não vou falar porque eu não conheço o setor, eu sou cliente do setor, tá? Ele deve ter sua idiosincrasia, é a área de serviços, tá? E a área de serviços tem suas idiosincrasias. E eu acho que você geralmente precisa de lideranças fortes. Aí eu vou fazer subir quem? Porque você não tem estrutura, você tem um monte de médico, né? Como é que vai subir? O cara está fora, onde é que eu vou arrumar? Você precisa pegar um estagiário em quê? Ele vai trabalhar em quê? Na administração? Como é que você vai transformar esse cara num líder desse negócio? O médico, pelo menos, conhece o negócio, tá? Eu fui tocar geladeira, fazer geladeira, sem entender de geladeira, entendeu? Eu não fazia, né? Eu era na parte de sistemas. Eu levei 20 anos para entender. Hoje, se você quiser, eu faço uma geladeira. Mas, né, eu aprendi lá dentro. E eu era líder de gente, de pessoas onde tinha uma área administrativa grande. Os sistemas estão tomando controle dos SAP da vida, Oracle, TOTUS, né? Você troca as operações. Então, você não passa por um processo de... É muita automação e, de repente, você quer extrair um líder. Quem é o líder? Um chefe, um potencial, qual a motivação dele? Volta para Ivone. Ele quer dinheiro? Tem gente, tem uma geração que abre mão de responsabilidade para poder ir para o Rock in Rio a hora que quer, tá? Que quer ficar em casa. Viva, home office, né? Forever. Olha a briga. Olha a briga dos mais jovens em voltar para o escritório todo santo dia. Olha a briga. Virgínia, como é que está a presença de alunos na escola? A turma deve estar tudo ali, né? Deve estar faltando, né? Porque eles sabem que dá para ficar em casa. Está sem som. Oi, Virgínia? Esse semestre está bem, o pessoal indo bastante, sabe? Que É, bom. nas minhas turmas eu até estava comentando com o nosso coordenador lá que a frequência assim muito boa. Minhas turmas não são muito grandes, tem uma maior, mas as outras nem tanto. Mas eles estão em sala de aula em peso, viu? Que bom. Muito Que bom. bom. Porque o problema que a gente vê das empresas tentando puxar o pessoal de volta para o escritório, principalmente turma que consegue trabalhar online, tá? Então, Ivone, tem uma coisa que vai ficar claro. Eu preciso, é diferente, a gente investia no futuro para ser feliz, certo? Agora estou eu aqui, aposentado, minha casa, sabe? Cheguei, sobrevivi, cheguei, estou aqui, tá? O pessoal sabe que isso é improvável. Eu estava conversando, tinha um rapaz instalando uma janela para mim aqui ontem, de 21 anos. Ele não imagina que ele vai se aposentar, ele não imagina nada, ele vive o dia. Então, para viver o dia, tá? Ele precisa, eh, ele precisa se divertir. A diversão é já. Eu não estou adiando a diversão. A gente adiava a diversão. Adia a festa, tá? Primeiro você trabalha, depois você festeja. Isso continua valendo para sucesso em carreira, porque o pessoal que começa, por exemplo, começou a ganhar um pouco melhor e já começa a gastar, né? Empreendedores, isso funciona, esse investimento. Então, a pessoa não quer investir. Assim, eu tenho que ser feliz hoje, tá? Me faz pensar em grupos de hippies. Juro, isso me faz pensar, voltar para 1970.
O movimento era anti-guerra, que vai gerar. Em Londres é um pouco diferente, mas nos Estados Unidos vai gerar um movimento anti-guerra. E o pessoal vai querer, né, uma comunidade. Não tem uma por aí, não sobrou nada, porque a auto-organização não funcionava, confusão, todo aquele problema. Era só uma utopia. Era uma utopia de liberdade. Tá? Olha quantos elementos estão aí. Tem esses elementos todos, né? De novo, a gente fica ping-pongueando entre antropologia, que é um pouco da natureza, a gente gosta de, né? Somos seres sociais. Eu preciso estar perto, eu preciso de contato, certo? Eu não posso me isolar totalmente. Aprendi que agora eu posso fazer assim, eu posso ter esse contato aqui. Pronto, estamos numa reunião, tá? 8 pessoas numa reunião, maravilha, cada um no seu canto. Eu tô conseguindo juntar as duas partes, né? Interessantes. Mas você continua, você está mais fragilizado. A tecnologia está subindo e as instituições estão caindo. Estabilidade caindo, as instituições caindo, tá? Então, o pessoal fica com receio e pede liderança. E ela vai ser pega por quem estiver lá. Por exemplo, no Brasil não é legal você falar que é político. Ah, não, eu sou político, né? Opa, político não presta, porque o que estraga o país é político. Então, os bons estão fora. E aí sobra o quê na hora de uma eleição? Mas os Estados Unidos está nessa também, tá? Se a gente for falar, não é só aqui, não. Está sobrando na Alemanha, não está? Está aparecendo isso. Não, olha a França, a confusão na França. Olha. Ninguém está querendo pegar porque não é ético. Esse universo não é ético. Nunca foi. Só para terminar, Felipe, nunca teve oásis, na minha opinião. Quando você teve lideranças mais expressivas, você estava nos momentos dos embates mais expressivos. Então você vai falar hoje, tá? Você vai falar de Cleópatra, tá? Olha lá que estava lá, ó. Olha César, olha o momento histórico. A gente vê isso como filme de Hollywood, mas olha o momento histórico. Era o Egito, depois de 2, 3, 4 mil anos, tá? Se via diante de outro império de mesmo tamanho, que Roma chegava e Roma ia entrar. Roma entrou, certo? Aí você vê, né, você precisou, quando houve Hitler, você precisou. Primeira Guerra foi uma guerra suja, uma guerra muito suja. Quem conhece a Primeira Guerra, ela foi muito suja, muito. Ela é o fim dos modelos do século XIX e tal, de guerras, né, ainda com principados quase. Tá? Mas você tem, quando você vem para a Segunda Guerra, etc., o troço vira era industrial. E você, contingentemente, na contingência aparece o líder. Todo mundo aí já passou por um aperto qualquer em algum lugar, num aeroporto, alguém pega. Quando eu sou do tipo assim, eu olho para o lado, se ninguém se manifestar e eu ver que eu preciso cuidar de mim, eu assumo a liderança. Eu assumo a liderança. Eu aprendi, eu não tenho medo, eu aprendi a fazer isso. Eu faço isso. Qualquer professor que entra numa sala de aula é um líder. Você está ali coordenando, você está lá, você aprende. Isso faz parte, te ajuda bastante. Foram 38 de aula, né? 38 anos. Mas você assume. Então, em qualquer contingência, aquela pessoa que manifestar, que sabe o que está fazendo, é eleita imediatamente como líder pelo resto. É meio atávico, é meio estrutural, tá? É meio de bando, né? Nem é tribo, é bando, né? É bando. O que apontar para a liderança no momento de crise leva, tá? Então, não tem oásis, é só um pensamento. E não vai ter tão cedo. Há uma ilusão, foi construída uma ilusão desses últimos 20 anos de que a sociedade, por causa do celular, por causa da tecnologia, a tecnologia está em descompasso, a tecnologia está muito além da gente, tá? Então, descompasso. O ser humano não mudou. O ser humano vale. Se você lê Shakespeare, você entende toda a realidade que está à tua volta. As brigas, as disputas, as questões das traições. Por que Shakespeare é válido 500, 400 anos depois? Porque não mudou nada. Mudou o cenário. Tá? Sim, Então, eu não sou otimista, não. Eu não sou otimista. Não sou sim. otimista também. Então, talvez comparativamente não esteja tão
não esteja ruim, esteja diferente, né, com alguns agravantes. É, eu queria comentar duas coisas, três, né? Primeiro, um abraço e um oi aí para Camila que chegou. É, uma outra coisa é sobre esse ponto que a Ivone falou de olhar para dentro, né? E eu tive uma reflexão há 2 semanas atrás que, gente, eu vou explicar para vocês. Pode ser que para vocês seja besteira, mas para mim, assim, minha cabeça explodiu. E eu não quero que soe algo religioso, tá? Mas tem a ver com Jesus. É, Nos últimos tempos, eu tenho refletido bastante sobre algumas coisas, assim. Então, por exemplo, quando você vai estabelecer a cultura de uma empresa, o que você tem que fazer? Putz, você vai na origem, e no final das contas, quando você olha na origem, a origem é o olhar para dentro da pessoa. Quando você quer se posicionar, pensar como você vai se posicionar, essa questão da origem, carreira. Então eu comecei a ver que muitas coisas direcionavam para aquilo de você olhar para dentro, né? E aquela questão raiz mesmo, né? E há uns dias atrás eu estava lendo a Bíblia, né? E eu vi aquela passagem que Jesus fala, de novo, não quero trazer religião para discussão, mas eu admiro muito a pessoa de Jesus, né? E perguntaram para ele, tem aquela passagem que ele fala de buscar o reino dos céus primeiro e todas as coisas serão acrescentadas, né? E tem uma outra passagem que os fariseus, que são os religiosos da época que pegava muito no pé dele, perguntou: tá bom, onde fica o reino de Deus? Onde a gente encontra? E Jesus fala: você não vai encontrar ali, nem lá, nem acolá, nem acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. Buscai o reino de Deus primeiro, as outras coisas serão acrescentadas. O reino de Deus está dentro de vocês. Então, essa questão de você estar bem, a minha interpretação, tá? De você estar bem consigo mesmo, as outras coisas, no interno, as outras coisas vêm. Então, esse é um comentário que eu queria fazer com relação a essa questão do propósito. O segundo comentário que eu gostaria de fazer seria com relação a essa questão cultural, né? A gente está conversando aqui, eu estava até refletindo, falei, puxa, como eu queria um japonês aqui nessa conversa, como eu queria um paquistanês para trazer essa perspectiva, né? Aqui no meu trabalho aqui na Alemanha, eu tive a oportunidade de liderar ou gerenciar equipes multiculturais. Então, tinha pessoa da China, da Turquia, da Rússia, da Índia, bastante, e da Alemanha. E é muito diferente. Do Brasil, né, que eu tenho a equipe no Brasil, e é muito diferente. As pessoas são diferentes, mas as culturas também são outros do universo. A moça da China, por exemplo, eu chegava, ela queria abrir a porta para mim, eu falava, pelo amor de Deus, abra para si. E talvez eu abro para você, porque você é mulher, né? E então, assim, e o que eu sentia nesse papel de liderança nessas culturas distintas? As pessoas asiáticas, né? Índia, China, o que eu falava era, beleza, esse é o caminho, tinha uma unidade muito forte. E isso me gerava uma liberdade de tomada de decisão muito grande, mas também um sentimento de responsabilidade muito grande. E as pessoas do Brasil é um pouco diferente, tem muito esse vínculo de amizade. Oh, putz, não deu hoje, mas amanhã conte comigo. É isso, né? E também, e na Alemanha é uma coisa assim, muito, o gap de diferença de líder é muito próximo. Então, assim, sempre tinha um questionamento, não, mas o porquê disso? Então, os benefícios e as responsabilidades da liderança, elas mudavam dependendo da cultura, tá? Por que eu estou contando tudo isso? Porque eu acredito que esse fator que você trouxe, professor, dessa questão da infância, né, dessa construção da infância educacional e tal, é um dos fatores que influenciam a questão da liderança.
é da pessoa ter essa, talvez esse talento, né, e essa inclinação a ser líder. E um outro fator que eu queria trazer para a mesa são os valores que a nossa sociedade, especialmente a sociedade ocidental, tem atualmente. Ou seja, a questão de individualidade, a questão de liberdade, a questão de qualidade de vida. E todos esses valores são conflitantes com a posição de liderança. Liderança você não vai ter, muitas vezes, qualidade de vida. Eu tenho um amigo meu que nossa, ele é genial. É, e a gente conversa, ele é um cara assim muito profundo, mas ele é muito na dele. E ele fala assim, cara, por que que você fica se metendo nessas coisas, cara, que te gera tanto estresse? E não sei o quê. Ele brigou no serviço dele quando queriam promover ele. Um dia eu brinquei com ele e falei: Você queria ser presidente do Brasil? Ele falou: Deus me livre. Você quer me matar? Porque é uma posição de estresse, é uma posição que não tem qualidade de vida muitas vezes, que não é reconhecida, porque hoje em dia o primeiro a levar a martelada é o líder, né? A gente está falando aqui, nenhum líder é bom, mas qual é bom, quando foi bom, né? Então é uma reflexão até. E essa questão do individualismo também. Quando você lidera, está liderando um grupo, mas você quer saber das suas coisas, você não está disposto a abrir mão de si por uma causa, por um grupo, enfim. Então, na minha percepção, um segundo fator que desmotiva, que desestimula as pessoas a quererem tomar essa posição são os valores que a gente tem na nossa sociedade, especialmente na sociedade ocidental atual. Minha fala foi um pouco longa, mas era isso que eu queria comentar. Alguém queria falar alguma coisa? Você tem, você provoca, você provocou, né? Ah, você tem uma coisa que é, assim, a gente está usando sempre a palavra líder, e eu estou insistindo, ó, tem o líder, tem o chefe, tá? A gente está no corporate, a gente está falando em uma liderança de igreja, é que tudo no fim tem, mas elas têm sabores diferentes, são manifestações. Meu chefe aqui, Latin America, que era o vice-presidente Latin America, US$ 1 milhão de salário, mais 3 ou 4 de bônus, tá? Eu ficando do lado dele, eu percebia, eu teria morrido fazendo o que ele fazia. E para ele, não. É natureza da pessoa. É natureza. Então, digamos assim, eu virei líder contingente. Não, chefe, não vou nem falar líder. Tá? Pessoal, eu sei que o pessoal gostava de mim, certo? Mas eu virei contingentemente. Eu queria dinheiro, era o único jeito. Subir, para subir. Subir e pegar, porque o dinheiro estava lá em cima. Tá? A recompensa estava lá em cima. E eu precisava muito. O dinheiro estava lá em cima. Agora, tem gente que é. A gente encontra isso numa sala de aula, né, Virginia? A gente encontra alunos que são líderes espontâneos na sala. Ali eles são mais ou menos pares, né? Eles não tem um aluno melhor, pior nesse sentido. Eles não ganham nada, eles estão ali. Tá? Não é que só vai passar um, né, Virginia? Passa todo mundo ou reprova todo mundo. Não é um coletivo. Então você vê as salas têm manifestações de lideranças. Tá? Sempre aparece uma liderança espontânea. E ele faz isso naturalmente, porque isso está no DNA dele. Você pode desenvolver mais, pode atrofiar, alguns atrofiam, passam por experiências negativas e atrofiam, tá? Outros desenvolvem, passam por passa por umas 2 experiências satisfatórias, né? Isso é um fenômeno sistêmico, né? Quando você tem sucesso, você tende a ter mais sucesso. A bola de neve, ela vai para cima ou para baixo. Tá? Você tem um fracasso, a probabilidade de um fracasso subsequente é maior, tá? E vice-versa. Tá? É um sistema de reforço, tá? Um ciclo de reforço. Tá? O que experimentou, mesmo num grupinho de rua, por exemplo, na minha infância havia brincadeira na rua e as idades eram mescladas. E você, de novo, o mentoring, você olhava o mais velho, você ficava lá mirando os mais velhos.
e você ia fazendo isso. Então, você tem pessoas que têm o traço dominante, e dominante no sentido de liderar, tá? O chefe da matilha, tá? E mulheres também, tem um monte, eu trabalhei com muitas mulheres, tá? Eu vinha de um ambiente onde isso aí era irrelevante, tá? Desde que escrevesse o algoritmo correto, era irrelevante se é homem, se é mulher, se é, tá? Era irrelevante completamente, que valia era o produto intelectual. É, mas tive, tá? Tive duas ou três líderes, chefes, mulheres, eu gostava muito, sem problema nenhum, tá? Você reconhece a competência e vai. É, traço. Eu vou jogar para você assim, DNA. Tá? Você se considera. Agora eu vou fazer aquela pergunta chata. Ah, eu percebi que eu sou um excelente conselheiro, tá? Para um executivo top. Eu sou minha natureza é ser eu sou um observador, eu sou um analista, tá? Eu percebo. Eu sou o advisor, né, do rei. Eu vou ficar lá conselheiro do rei. Esse seria a minha carta. Se a gente estivesse brincando aqui de usar cartinhas, de fazer então, como é que chama lá, aqueles joguinhos de personagem, tá? Eu sou o conselheiro do rei. Eu não quero ser o rei. Eu quero ser o conselheiro do rei. Cada um faça aí a pergunta, né? Quem você quer ser? Onde você se encaixa, tá? Qual é a história? Tirando a Gabi, que é jovenzinha, né? Acho que parece a mais jovenzinha, né? Onde você vai, Gabi? Gabi fica quieta aí, Gabi fica só olhando, tá? Quero ver. Ela está processando, ela está processando. Quero ver. Mas é uma pergunta interessante. Quem tem mais idade, já, se tem autoconhecimento, tem essa percepção. Pode ser que você não tenha realizado, tá? Mas eu não quero ser presidente da empresa. E eu não quero ser o rei, tá? Eu quero ser conselheiro do rei, tá? Deixa lá pro rei. Legal. Legal. É, Camila, pessoal, a gente está chegando, aproximando do final, tá? Caso vocês queiram falar, fiquem à vontade de levantar a mão. Camila, legal que você pôde chegar aqui a tempo dessa conversa. Eu tô aqui pelo celular, tô meio perdida onde abre o microfone. Mas achei bem legal a fala do Luiz, porque a gente começa a refletir, né? Eu falo assim, eu depois dos 30 que eu comecei a refletir melhor sobre isso. Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Quais que são as habilidades, as conexões que eu preciso encontrar para chegar lá onde eu quero e me tornar essa pessoa? Então, essas perguntas, eu acho que são perguntas muito importantes para trazer essa reflexão interna que a gente precisa para trazer essa clareza para a nossa mente, né? E isso quando você tem essa clareza, isso faz total diferença na tua vida. Aí você começa a entender o que que você precisa para chegar naquele lugar que você busca. Eu falo isso porque eu fiz um plano de vida, vamos dizer assim. Sentei a bunda na cadeira, como diz, né? Sentei a bunda na cadeira e escrevi. Escrever é uma coisa assim muito legal que traz essa clareza pra gente, né? Então eu sentei a bunda na cadeira e escrevi o que que eu quero, o que que eu preciso, quem eu quero ser, quem que são as pessoas que eu preciso encontrar para quando eu falo de pessoas, às vezes não é milhares de pessoas, é 5 pessoas. Quem que são as 5 pessoas que eu quero me conectar para chegar no primeiro passo, no primeiro degrau daquilo que eu quero conquistar? E claro, tem uma escada ainda que eu quero subir, mas alguns degraus daquilo que eu busquei nesse tempo que eu sentei a bunda na cadeira e parei para escrever, que eu já conquistei. Agora eu estou fazendo o próximo nível que eu quero chegar. E as meninas que são um pouco mais novas, digamos assim, é muito legal vocês também terem essa clareza no início da vida, vamos dizer assim, porque isso faz total diferença para o futuro de vocês.
Acho que o Felipe caiu. Ah, Acho que o Felipe caiu agora que eu vi aqui. tem um ponto, Camila, que é um conceito chamado serendipity. Eu tropecei com isso há muitos anos. E eu vou fazer 69. Ah, eu percebi, claro, tinha o guideline, né? Tinha os grandes guidelines, né? Vou casar, vou fazer universidade, quero trabalhar numa grande empresa. Tinha os guidelines, tá? Ah, eu percebi que quase todos, praticamente todos os elementos bons da minha vida vieram da serendipia. Algo que eu achei quando eu estava a caminho de outra coisa, tá? Que às vezes, quando você se põe em movimento, às vezes aparecem oportunidades mais interessantes. Essa é a noção básica de serendipia. Luiz, deixa eu só, desculpa te cortar, mas só fazendo um adendo que eu acho que é importante. Você falou é no caminho, e eu gosto muito de uma frase, eu uso essa frase como lema de vida. É no movimento que as coisas acontecem. Quando você movimenta, quando você vai para ação, às vezes beleza, você traçou um plano ali, mas às vezes o plano ele vai ter as suas mudanças, as suas nuances no movimento. Pode continuar, desculpa te Não, cortar aí. não, perfeito, porque eu ia falar uma coisa. Há mais de 20 anos, minha vida, eu adotei um lema de vida. E, de certa forma, não é mais que eu gosto mais de vinhos hoje. Mas é Johnny Walker, Keep Walking. Tem uma sabedoria profunda nessa brincadeira. Porque quando você está. Sempre meu alerta. Estou parado. Nada, nada, inventa uma. Keep walking. Tá? É o. Veja, eu acho que em relação a você, né? Dá para brincar e falar assim, nossa, você já passou de 30, né? Ótimo. Mas eu já estou num outro ponto, eu estou num outro patamar, tá? De experiência, maturidade, vivência, etc. Estou num outro ponto. Meus motivacionais são diferentes. Eu agora estou estudando como é que eu faço para ser um aposentado feliz, né? Certo? O lugar já está, o lugar eu tenho, tá? O lugar eu fiz. Tá? A base está instalada. Eu preciso materializar isso de algo que seja rico, tá? Então, eu invento uma coisinha daqui. Por que eu estou aqui hoje? É uma dessas invenções. Nosso amigo aí, tá? Nosso amigo Felipe aí, que fica me provocando, tá? É uma dessas invenções, né? É um movimento. É o estar junto, estou participando, estou fazendo, estou acompanhando, tá? E por quê? Porque eu sei que é positivo. É rico, rico, né? Caminhos ricos. Eu só faria assim, ó, busque caminhos ricos. Mas lembra do básico do básico. Johnny Walker, keep walking, tá? Não, quando você se perceber parada, inventa, faz alguma coisa, tá? Porque tudo de bom na minha vida aconteceu assim, porque eu me pus em movimento. Não era aquela meta. Se fosse pegar a meta de quando eu tinha 20 e tantos anos, eu teria sido piloto de caça, teria sido não sei o quê. Nada disso aconteceu. Nada, tá? Mas eu tenho uma vida rica para contar. Eu tenho uma vida rica. Muita gente tem pedido, escreve, escreve. Eu vou escrever. Eu tenho um livro pronto, mas é crônicas, tá? Aforismas. Não tem nada de ciência, não tem nada. É só mastigações filosóficas. Eu sou mais filósofo do que executivo, né? Antes não tinha idade suficiente, agora eu tenho idade. Legal. É, Ivone, qual que é a sua filosofia? Ai, é muito lindo o que eu ouvi aqui, porque Felipe se lembra o exercício que nós fizemos no curso de Life Designing sobre a diferença de planejador de vida e desenhador de vida. É exatamente isso. Quando você está aqui e pensa, qual é o meu plano de vida? Onde eu quero chegar é muito difícil às vezes, porque é muito longe de onde você está. E às vezes você escolhe um objetivo lá no final e você vai para lá e você percebe, nossa, eu acho que foi o objetivo errado, mas agora eu investi já tanto, eu não posso largar, eu preciso ir em frente. E a abordagem de um life designer é meio
eu nem sei qual pode ser os objetivos lá, porque pode ser objetivos muito lindos que eu ainda não conheço. Então, exatamente o que você fala, Camila, se colocar na movimentação, vivenciar, experienciar, sentir como eu me sinto quando eu faço isso, como eu me sinto quando eu me coloco em esse papel de líder, esse papel de imediato, começar com uma coisa e fazer decisões através das experiências. E também uma coisa que você falou, Camila, que eu vejo muito com os meus clientes, eles vêm exatamente essa idade, a partir de 30 anos. E as primeiras, dentro dos 20 e muito, eu saio da faculdade, bacana, eu tenho o meu primeiro emprego, eu tenho agora esse título, eu ganho agora. É muita adrenalina. E quando você chega aos 30, 35, a adrenalina não vem tanto através dessas coisas. E você começa a pensar, é isso? É tudo isso para o resto, para frente? E lá, para mim, infelizmente, as pessoas vêm quando elas estão já num momento de crise, quando elas estão já no burnout, numa separação, porque a frustração, o único ponto de saída foi o relacionamento. Então, para mim, seria um sonho de já pegar esses movimentos de reflexão já um pouco mais cedo, antes que vira uma crise, como uma coisa normal. E quando eu vejo para o meu caminho, eu caio exatamente na mesma linha, no burnout, e eu não tinha ninguém em volta de mim. Ninguém para trocar essas ideias. Ou às vezes as pessoas têm vergonha de falar, putz, eu tenho um puta trabalho, mas eu estou infeliz. E eu nem sei por quê. Porque eu tenho um marido, eu tenho a casa linda, eu tenho um emprego, dinheiro. Por que eu estou feliz? É uma vergonha. E abrir um espaço, uma comunidade para pessoas de falar, olha, nós chegamos agora numa outra etapa. Vamos abrir o papo, vamos abrir para talvez olhar para sonhos, talvez olhar para sonhos que parecem um pouco louco. E essa é uma coisa que eu queria muito de abrir esses espaços para sempre ter essas transformações, porque essas transformações vão continuar para nós mulheres também. Eu também trabalho com mulheres dentro das 40. São outras transformações para uma vida de família, ou não de família. Então, esse para mim seria um sonho de não esperar até vir a uma crise, um burnout, mas de ter essas transições como um desenvolvimento constante na nossa vida. Eu tenho, deve dar para ver aqui na altura do meu ombro a ponta das cadeiras. Tem uma mesa para 12 pessoas atrás de mim. Estamos só dois aqui, precisa arrumar cachorro. É, aquele plano que envolvia ter os filhos, olha lá, 12 pessoas. Né? Serviu de bancada durante a Covid, meu filho estava aqui. Aí serviu de bancada, a bancada de trabalho, ficou legal. A mesa ficou uma bancada de trabalho. Eu estou aqui no que eu chamo de sala de almoço. Ali é a sala. Aqui sobra a sala, tem sala. É a Fortaleza da Solidão, Ivone. Eu construí isso aqui quando eu passei por burnout, quando não tinha nome. Tá? Isso em 96. Eu estava realmente. Aí a coisa ficou clínica. Mas eu aumentava essa casa aqui, deixava ela cada vez mais poderosa, porque era a minha fortaleza da solidão. Então, eu estava preparando um lugar para quando eu saísse daquele inferno. Chegou um momento que a percepção é que eu estava trabalhando no inferno. Tá? E eu queria me livrar dele. Aí eu resolvi conhecer um pouco mais de gente, porque eu sempre fui mais da área de computação, etc. Eu sempre fui mais dominante, mais lógico, né? Mas existe, a sensibilidade existe.
Então, eu investi mais em pessoas. Investi mais. O melhor que deu está aqui. Não melhorou mais que isso. É rico, muito gostosa essa conversa, muito rico, muito boa. Sim, eu também gostei. É o tipo de conversa. Assim, a gente já tem um grupo aqui que, poxa, eu acho que se viessem 3 pessoas, 2 pessoas, a gente conseguiria conversar durante 1 hora. Um exercício que a gente precisa fazer, eu até percebi dessa vez, né? A gente precisa ir comunicando lá com mais frequência. Olha, tá chegando o evento, vai ser essa data para todo mundo se organizar. Mas ainda assim, vocês vieram outras pessoas. Eu acho que a conversa foi muito rica mesmo. É, eu queria saber se alguém queria fazer alguma consideração final antes da gente fechar. Não? Não. Legal. Ivone, você está puxando o casaco aí, né? Tá frio, né? Tá friozinho. Aqui, Frio? deu uma manhada aqui, bateu de manhã, de noite estava friozinho, bateu uns 19 graus, né? Estava friozinho. Tá? Ah, Tô esperando uma chuvinha aqui, é o que está faltando. Mas eu essa é só uma... conheço Düsseldorf, só conheço Düsseldorf. Gostaria de conhecer mais. É que eu não tenho ideia de onde minha avó era, não tenho a menor ideia, não tenho Que registro, não pena. tenho nada. É. Eu só conheço Düsseldorf, só tive aí em Düsseldorf. Tá? Essa é uma coisa engraçada dos brasileiros. Eles chamam um friozinho gostoso. Um alemão não conhece junta essas palavras, friozinho e gostoso, porque um friozinho é tortura para nós. Ó, mas meu filho está na geladeira, meu filho pega. Outro dia estava 28 abaixo, meu filho está no Canadá. Aí a Alemanha é friozinho, porque 28 abaixo é para esquimó. Né? Sim. Esquimó que tem que ter vocação para esquimó. E É, não para de trabalhar, não. Não para de trabalhar, não. é. Então, eu tinha que ir trabalhar. Legal, É, legal. Maravilha. Gente, obrigado então. Bom sábado para vocês e até a próxima. Obrigada, Felipe, para organizar. obrigado. Obrigado. Obrigada, um ótimo sábado aí para todo Obrigado. mundo. Tchau, Obrigada, tchau, gente. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.